primeiro debate presidencial de 2026, marcado pela ausência de 3 dos principais nomes na disputa: Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Inclusive, tem uma pesquisa aí, uma perguntinha que a gente deixou para você que está assistindo no canal. Responda para a gente se você acha que houve a falta de Lula, Flávio e Zema, se ela realmente fez diferença. Com esses 3 candidatos fora, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury dividiram o palco e tiveram a oportunidade de apresentar propostas e também atacar os adversários. O Renan Santos adotou o tom mais agressivo. Ele atacou duramente Lula e Flávio, levou fraldas com o nome dos dois e defendeu medidas radicais contra o crime organizado, incluindo intervenção federal em estados dominados por facções. Já o Ronaldo Caiado apostou na experiência como governador de Goiás, especialmente na área de segurança. Ele também defendeu juros mais baixos e chegou a propor que a participação de candidatos em debates fosse obrigatória. Augusto Cury quase desistiu do debate em protesto pelas ausências, mas acabou voltando atrás. Ele adotou um tom mais conciliador, falou de educação e inclusão de alunos neurodivergentes e defendeu penas mais duras para crimes de corrupção. A ausência dos líderes nas pesquisas, as estratégias adotadas pelos candidatos que participaram e os efeitos do debate na corrida ao Planalto são alguns dos pontos que vamos analisar agora. E quem nos ajuda a entender o que ficou desse primeiro confronto é o cientista político Márcio Coimbra. Márcio, muito bom dia. Começo te perguntando, as ausências de fato foram sentidas nesse primeiro debate? Bom dia. Rafael, bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês sobre esse debate, que é o primeiro debate da eleição presidencial, né? E certamente essas ausências foram sentidas. A gente percebeu que a dinâmica do debate foi alterada e a dinâmica do debate não teve aquela mesma pegada que a gente imaginava que um debate poderia ter, porque, afinal de contas, com a ausência dos 2 principais líderes das pesquisas, isso deixa o debate, digamos, um pouco mais morno e monotemático, porque, afinal de contas, você não acaba tendo ali divergências de ideias e você acaba tendo, na verdade, um tom monotemático a respeito da não presença deles ali, e também, uma vez que todos aqueles que participaram do debate estão mais ou menos ali nas mesmas ideias, você acaba não tendo aquela disputa que a gente imaginava ter, que é importante para o debate, que é a divergência de ideias, que é a gente ter uma pessoa discordando da outra, partindo para um ataque, ver como o outro se defende, ou seja, a essência do debate foi perdida com a ausência tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro. Conversar sobre quem participou de fato desse debate político. Vamos falar ainda sobre essas ausências. Queria que você pudesse analisar, diante do fato de que Flávio e Lula estão em primeiro lugar nas pesquisas, se essa estratégia dentro do processo da campanha política foi inteligente, apesar de ser desvantajosa para nós eleitores. Rafael, essa pergunta é muito boa, porque a gente tem aí 2 respostas para o eleitor entender. Na frente da estratégia política, é uma estratégia acertada. A gente vê pela história política do Brasil que todos aqueles candidatos que preferiram não participar do debate, afinal de contas estavam liderando as pesquisas. E aí eu não estou falando só de campanha presidencial, estou falando também de campanhas ao governo, campanhas às prefeituras. Quando os líderes estão numa posição muito confortável e não aparecem, o que acontece? Eles não se expõem aos ataques e acabam preservando o seu eleitorado, uma vez que esse eleitorado está cristalizado. Como Flávio Bolsonaro e também Lula estão com um eleitorado cristalizado, eles não participarem do debate significa não abrirem flancos para serem atacados, não terem cortes nas redes sociais que podem prejudicá-los. Então, sob a ótica da estratégia política, é uma decisão acertada. Agora, sob a ótica da democracia, sob a ótica
de você se mostrar ao eleitor, sob a ótica de você ter um debate onde as ideias precisam participar e fluir. Isso sim, para o eleitor, é muito ruim. Mas como a gente tem aí números muito cristalizados nos dois líderes, tanto Flávio quanto Lula, isso não deve afetar os seus números e acaba servindo de forma positiva para eles, porque afinal de contas eles acabam sem uma exposição direta que pode vir a prejudicar os seus números. O que é muito importante a gente dizer é que num debate dificilmente a gente sempre tem um vencedor. A gente tem aquele que não perde, porque o debate ele serve muito mais para desgastar do que para ganhar pontos. Então, uma vez que a gente olha um ganhador de debate, a gente está vendo, entre aspas, aquele que fez o outro lado perder votos. Então, na verdade, como um debate pode fazer você perder votos, os dois candidatos, Flávio e Lula, ao não aparecerem, eles tentam não perder os votos que eles já têm e nisso eles acabam tendo muito êxito. Márcio, ainda falando das ausências, houve quem considerasse a ausência de Romeu Zema como uma demonstração de que ele pudesse estar desistindo da campanha política. O Romeu Zema já disse que não. A justificativa que ele deu é de que, como o Lula não ia para o debate, ele seria, então, tecnicamente, o adversário direto, ele também não iria. É algo que a gente não está vendo nas pesquisas, pelo contrário, a gente tem visto Romeu Zema, na verdade, estando em desvantagem em relação a todos os candidatos que participaram do debate, talvez ali exceto ao Augusto Cury, mas em algumas pesquisas ele também aparece empatado com Augusto Cury. Essa decisão do Zema, diante do fato de que ele precisa se tornar conhecido para se tornar, de fato, um nome competitivo, ela faz parte de que estratégia, na tua opinião? Olha, de uma estratégia errada. E todos aqueles que estão trabalhando com Zema deveriam rever essa estratégia, porque a não presença dele no debate de ontem é um tiro de misericórdia na sua campanha. Porque, afinal de contas, o Novo não terá tempo de televisão. Então, como ele não vai ter tempo de televisão e ele precisa de exposição, ele não participar do debate é uma estratégia muito equivocada, porque fora de Minas Gerais, Zema é praticamente desconhecido. Ele é conhecido fora de Minas pelas classes A e B. Agora, para ele ser conhecido nas outras classes sociais e mais para ele ter aderência do seu discurso nas outras classes sociais que não o conhecem, ele precisa de exposição. E não vai ser por intermédio de redes sociais que limitam muito a entrega do material dos candidatos durante o período de campanha. É bom a gente lembrar isso. Não é assim que ele vai ser conhecido. Ou seja, ele não pode simplesmente depender das redes sociais, ele precisa de TV para chegar a todo o eleitorado, especialmente nas classes C, D e E, que você pela televisão consegue chegar muito melhor. Ele precisa participar de debates, ele precisa de toda a exposição possível, ele precisa participar das polêmicas, ele precisa se colocar no debate. E ele não comparecendo, ele mostrou claramente de que a sua campanha carece de uma estratégia política efetiva para colocá-lo no debate de um modo geral, no debate presidencial, e ser alguém que pudesse galgar mais pontos nas pesquisas. Me parece que foi uma estratégia equivocada. Ele pode tentar resolver isso para os próximos debates, mas é como você bem colocou, Rafael, as pessoas chegaram a questionar se ele estava desistindo da campanha, né? E me parece que, de certa forma, ele pode ter desistido, não formalmente, mas informalmente, porque a falta dele num debate onde ele tem exposição nacional é sim uma falha muito grave da sua estratégia de campanha e afeta a possibilidade dele mostrar algum serviço aí nas taxas de intenção de voto nas próximas pesquisas eleitorais.